Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, e aí no capítulo 3, bem final, os versos 14 até o 16, é o que nós queremos meditar nessa noite, para a glória de Deus. Precisamos pensar, manter nossa mente quando lemos 1 Timóteo, é uma carta chamada pastoral, porque ela é dirigida a alguém que é pastor, e Timóteo era pastor ali em Éfeso. Aparentemente, Timóteo não queria estar em Éfeso, pelo menos depois que ele ficou sabendo de como a igreja estava e as condições em que estava a igreja, os líderes, as ameaças, as afrontas. Imaginamos isso pelo teor da segunda carta, principalmente. Mas Timóteo estava ali, meus irmãos, ele estava ali obedecendo ao apóstolo Paulo, seu líder, mas também, antes de obedecer a Paulo, certamente obedecendo a Deus. E eu fico pensando, os missionários, eles estão em lugares que muitas vezes nós ficamos pensando aqui, puxa vida, né? Não é fácil. E alguns deles com o mínimo de recurso possível. Eu preciso agradecer muito a Deus e orar por esses nossos irmãos. Timóteo talvez tivesse recurso, pode ser que sim. Eu digo aqui que a igreja de Éfeso, certamente que quase que podemos afirmar que fosse a maior igreja daquela região. Pelo fato de que Paulo passou muito tempo ali em Éfeso, naquela região de Éfeso e em Éfeso propriamente. Então imagina, Paulo passava, né, plantava o evangelho com alguns ali, a igreja crescia, Corinto cresceu, né, outras igrejas de Filipos. Éfeso ele ficou um tempo muito mais longo. E a história de Éfeso, ela é muito conflitante. E onde há muito conflito também, a gente percebe que o operar cresce, né? Ali havia pessoas que serviam a deusa Diana, a grande Diana dos Efésios. Então ali, meus irmãos, quando o evangelho chega a uma transformação, algo que a gente não consegue visualizar aqui em Montemor, olhando para Montemor. Porque aqui é uma mistura, você não sabe, o cristianismo, né, ele está mais presente, se muito intenso ou não, não sabemos. Mas ali havia um povo pagão. E aquela conversão marcou a cidade. Marcou demais a cidade ao ponto deles ameaçarem Paulo e seus companheiros naquela cidade, como aconteceu em muitas outras. Mas a nossa vida, meus irmãos, como salvos em Cristo, eu já vou ler o texto, tá? Como cristãos, melhor ainda, ela não se diferencia do mundo, fora desse contexto aqui de igreja, de salvos. Esse mundo caído não se diferencia por causa do pecado original somente. Né? O pecado original, sim, diferencia-nos do mundo. Porque embora nós viemos do mundo, mas Deus nos transformou, nos deu uma nova vida, um novo nome. Se for melhor, né? A gente compreender, nós fomos tirados desse mundo. Mas acontece coisas mais. O nosso modo de viver diferencia do mundo. Então, sim, existe agora um pecado que ainda permanece e é uma condenação, pior ainda, sobre esses, que a gente usa a expressão estão no mundo. E para nós a libertação. Mas mais do que isso, Deus nos deu uma vida diferente, porque Ele nos reconciliou com Ele mesmo, em Cristo Jesus. Isso tem que estar muito presente em nós, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas palavras, na nossa forma de viver. Nós temos esperança eterna. Você vai perguntar a algumas pessoas, elas vão dizer assim, que me importa isso? Não existe Deus. Então, a pessoa é tão orgulhosa e egoísta que ela limita tudo que acontece na vida dela e os benefícios que ela tem a este mundo somente. Ignora o Criador. E essa nossa salvação, ela foi operada de dentro para fora internamente, foi no nosso coração, mas ela produz então esse efeito externo. Então, alguém que nos vê, não consegue ver o nosso coração, mas percebe o nosso coração nos olhando externamente.
como nós vivemos, falamos, comportamos, testemunhamos, dizemos, fazemos. Essas coisas que só Deus, nós e alguém talvez enxergue, mas não com tanta profundidade quanto Deus vê tudo isso. Então Deus transformou a nossa vida. E por isso que nós somos a igreja. Nós somos a primeira igreja batista de Montemor, não porque achamos o nome bonito, mas porque aqui, conforme Atos 2, a gente lê lá, a gente lê nos evangelhos, a obra de Cristo vai trazendo e vai preenchendo. Deus vai pegando as ovelhas e vai colocando aqui dentro, como coloca em outros lugares também. A ideia que Paulo quer deixar nesse texto, especificamente hoje, é que Cristo seja de fato a base da nossa fé. Hoje nós ouvimos confissão de fé, e Paulo faz aqui, terminando essa maravilha. Gosto muito desse texto, porque quando eu leio esse texto, eu lembro também do que ele fala em Romanos, depois que ele olha as maravilhas de Deus, e ele termina com um cântico, uma doxologia, que é um cântico de glorificação ao Deus. Aí só pode ser Deus que faz um negócio desse. Isso é um milagre, isso não é possível. Claro que é possível, né? Ele sabe que é possível. Mas como pode nós sermos agraciados assim, tão maravilhosamente por Deus? É isso que Paulo fala. E ele fala nesses 3 versos finais. Aí diz assim: escrevo, no verso 14 do capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, escrevo essas coisas a você esperando e vê-lo em breve. Falando com Timóteo. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade. Ele termina: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque ele está falando: grande é o mistério da piedade. Que mistério, que piedade? Piedade é o que Deus fez em nós e operou em nós. Teve piedade de nós e nos incluiu na vida piedosa. O mistério ninguém sabia, mas foi revelado plenamente em Cristo. E estou admirado aqui, grande é esse mistério da piedade. Aí ele canta a Deus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Essas cartas pastorais, meus irmãos, elas têm um forte teor eclesiástico, eu sempre falo aqui. E quando eu desejei pregá-las, é pensando na igreja mesmo, para que a gente entenda um pouco mais da vida da igreja. Então aqui tem muita coisa que acontece aqui na igreja. Eu poderia usar Corinto, poderia a carta aos Coríntios, 1º e 2º Coríntios, muito boas cartas. Cartas aos Efésios, mais doutrinária, ela não abrange os problemas. Quando você vê Timóteo, quando você entra nessas minuciosidades, você vai perceber coisas que acontecem na igreja e como lidar com elas. Mas não são coisas ruins, não são disciplinas, mas trata da ordenação, do cuidado que a igreja precisa tomar como igreja de Jesus. E aí, meus irmãos, a gente vai pensar em alguma coisa muito importante. A igreja, ela não é o que eu acho que ela deve ser. Esse é um engano que muitas vezes vai regindo as igrejas. A igreja não é conforme eu penso, e um dia alguém pensou e escreveu sobre isso, falou, tem que ser assim, a igreja padronizou. Ela tem um padrão sim, mas é um padrão bíblico. E por ser um padrão bíblico, muitas vezes, no olhar de muitos, ela se torna assim, um tanto indesejada nesse formato. Mas aí é que está a maravilha. Porque essa forma como Deus fez é a forma boa, é a forma certa, é a forma que funciona para tudo. Para a igreja, a sua liderança, fala de presbíteros, nós já passamos isso, diáconos, já passamos isso, liderança, questão liderança feminina, nós falamos sobre isso, o papel dos homens, nós falamos um pouco sobre isso, vamos entrar em coisas mais adiante. Mas é muito mais abrangente ainda do que isso. O que pode, o que deve, o que não deve fazer, mas não como norma nossa, como
como regra de Deus. E aí tira a mim e a você desse comando que extrapola muitas vezes o que Deus de fato está mandando na sua palavra. Então pensemos que o que Deus nos deixou, meus irmãos, é perfeito. Isso funciona para tudo, como eu disse, inclusive para o casamento, né? Uma das maiores discussões hoje é o papel do homem e o papel da mulher. Como o homem manda na mulher, né? E isso aí vira alguém grava alguma coisa, seja um homem, seja uma mulher, tem 2, 3 milhões de visualizações. Porque está falando assim, ainda estão discutindo, né, que a mulher é abandonada pela... Claro que isso acontece, mas esse mundo é caído. Então a mulher, o homem maltrata, judia assim da mulher, não tem dúvida disso. Isso não é bom? Claro que não é. Mas isso não é novidade, não. Isso começou lá no passado, já começa desde quando caiu. Homem mata, mulher mata. Pais abandonam filhos. Isso não é novidade. Nós estamos discutindo coisas, levantamos problemas, aí nós fugimos da Bíblia e tentamos achar a solução. Eu quero finalizar essa minha palavra inicial, que a solução do homem ela é maquiada. Nós maquiamos as coisas. Nós embelezamos externamente. Mas quando Deus fala sobre todas essas coisas, esses temas que nós ficamos tentando desenrolar eles, quando eles são seguidos conforme Deus manda, funciona perfeitamente. Quando não é assim, não funciona. Isso a gente precisa ter bem claro na nossa mente. Paulo então fala de doutrina, porque o problema começa doutrinariamente. Há falsos mestres pregando falsas palavras, falsos ensinos. Desde o começo, Paulo chama a atenção, Timóteo, atente para isso. Esses homens estão ensinando fábulas, genealogias. São coisas muito voltadas para uma perspectiva mais judaica. Essa tem uma discussão muito grande sobre esse momento aqui. Porque acham que tem filosofia grega aqui, mas para esse tempo, para esse começo de primeiro século, é possível que não seja o forte, mas seja realmente questões judaicas. Aquele judeu que você vê ele se apegando às cerimônias, a circuncisão no tempo de Jesus, vamos pensar mais no tempo de Jesus, ao lavar de mãos para ser santo, ao guardar o sábado para ser santo, e desprezar que o santo já chegou perfeito, que o templo já estava no meio deles, que é Jesus, e que nele nós somos santificados. Isso era desprezado. Então, meus irmãos, o grande problema que Paulo está tratando é que ele tratasse dessas questões, porque isso tem a ver com doutrina. Eu gosto muito de lembrar que uma igreja não precisa ela desviar muito, não. Se ela desviar 1 milímetro, se a gente pudesse medir da doutrina certa, ela já está fora da doutrina de Deus. Já era. O resultado é incalculável. Você vê lá na frente pessoas reclamando, por que que eu vou à igreja? Por que que eu leio a Bíblia? Eu faço, mas meus irmãos, existem coisas que estão fora da vontade de Deus. Aqui não está se discutindo salvação. Está se discutindo resultado na vida cristã. Resultado. Israel, Deus não deixou de cumprir, porque Israel idolatrou. Mas porque Israel idolatrou, ele foi banido do seu próprio país, foi dominado. Então a gente sofre. E pode haver problema também de salvação quando a teologia é extremamente confusa. Aí nós vimos hoje testemunho de alguns irmãos que vieram de lugares onde a igreja cria que fora dela, e até hoje crê que fora dela não há salvação. E a Bíblia fala que fora de quem que não há salvação? Fora de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo está corrigindo isso. Ele fala aos homens, orem com mãos santas. Paulo está com uma visão missiológica aqui. Os irmãos precisam orar para que o evangelho continue, mas precisa ser mãos santas, homens
puros, porque estava havendo problemas na igreja, haviam falsos homens ali, falsos mestres, aqueles que estavam tentando ser honestos também estavam sendo confrontados, deviam estar irritados, já não levantavam mais mãos santas e nem oravam dentro da igreja, quem sabe. Ele vai falar para as mulheres, dado o costume que estava se levantando fora da igreja, possivelmente entrando na igreja também, a liderança feminina, para o caso onde Deus não determina assim. Então Paulo vai ordenar apenas as coisas. O homem no seu papel precisa fazer, e a mulher também. Paulo ordena todas as coisas. Logo na sequência ele já vai entrar no assunto, que é o quê? É justamente a instituição, através de qualificações de presbíteros. E como que deve ser? Uma das qualificações, apto para ensinar. Mas ali tudo bem qualificação moral. E depois diáconos também. Por que Paulo está olhando? A organização da igreja. Para que Timóteo trabalhasse, aqueles homens confrontassem eles, e eles não se arrependendo fossem, obviamente, desligados da igreja. Mas na segunda carta ele vai dizer, forme líderes. Forme homens que, assim como você os ensinou, eles possam ensinar outros homens também. É lá na segunda carta. Olha que coisa maravilhosa. Tito, que é o teor é parecido, as mulheres ensinem as outras mulheres. As mulheres ensinavam também. Então, meus irmãos, Deus não erra. Se há um problema, nós é que arrumamos eles. Nós trazemos ele tentamos, corrigir. Às vezes, quando nós fazemos ele, ou trabalhamos ele de forma errada. E aí, nos versos 14 e 15, que eu estou botando agrupado, ele vai dar a devida cor que deve identificar a verdade em que Timóteo e a igreja de Éfeso, eles deveriam se firmar. Não é aquela cor, não é aquela cor. Existe uma cor na qual vocês precisam mirar os seus olhos. Ele fala no verso 14, bem no começo, escreva essas coisas a você. Essas coisas, meus irmãos, são todas essas orientações. Líderes, presbíteros, diáconos, homens, mulheres e assim por diante. São tudo isso. Ele está tratando dessas coisas. E é muito importante que nós compreendamos em como deve funcionar biblicamente uma igreja. Vocês percebem porque então agora eu estou dando esse foco nesse tema de carta pastoral. A gente às vezes não entende como funciona uma assembleia, porque nós vimos muitas vezes assembleia, coisas desorganizadas, às vezes nos fazem assembleia porque os pastores resolvem tudo entre si. Nós temos um conselho de presbítero, temos diretoria da igreja, mas nós trazemos para a igreja. Isso está na Bíblia. Isso são orientações bíblicas. Mas se você não se importar como a igreja funciona biblicamente, se você não se importar com isso, além de estar compactuando com possíveis falsos ensinos, que é perigoso, você estará se posicionando contra aquilo que de mínimo, mas essencial, Deus deixou como princípio regulador do culto e do funcionamento de uma igreja. O que acontece muitas vezes é que nós, líderes, desprezamos essas coisas. E nós, que somos líderes, no sentido que Deus coloca para essa condição, também não ensinamos. E muitas vezes a igreja vai aprendendo e vai se concordando. Mas graças a Deus, meus irmãos, por aqueles que lendo a Bíblia, eles vão achando os caminhos. E Deus vai libertando mesmo aonde eles não recebem esses ensinos de uma forma tão clara. Hoje nós temos uma infinidade de posicionamentos extra-bíblicos que acabam se estabelecendo como normal, acabam sendo aceitos com o passar do tempo e sem confronto nenhum nosso. Eles vão se sedimentando como costumes dentro de uma igreja, mas sem um confronto. Às vezes as pessoas pensam, mas está certo ou não? Não parece estar certo quando eu leio a Bíblia, mas vamos seguindo em frente, Desde que nós não toquemos no ungido do Senhor. Assim, aí protegendo muitas vezes o líder de uma forma errada. Poucos dias atrás, alguém que vendia alguma coisa para mim, eu guardei bem isso, me disse, você é pastor e você tem ternos, Esse foi o assunto, tá, meus irmãos?
E você tem gravatas também? E eu respondi que sim, que eu tenho ternos e gravatas, né? Então a pessoa disse, certamente você as usa. E complementou, né? Na minha igreja os homens têm que usar. E aí pelo menos os líderes, né? Aí eu respondi que uso esporadicamente. E aí falei com essa pessoa que, embora considere uma vestimenta elegante, contudo isso não determina uma sã doutrina. Não significa para mim uma sã doutrina a roupa que eu uso. A roupa que eu uso determina o cuidado que eu tenho com o meu corpo, o respeito que eu tenho diante de Deus, dos irmãos, obviamente, né? Uma coisa a gente aprendeu sempre, né? Que nós nascemos em lares bem pobres, né? Pelo menos eu e Valéria com certeza. Então a gente aprendia que veste a melhor roupa que você tem, se não é a melhor que você tem, veste a mais limpinha que você tem para o culto. Eu acho que é legal isso aí. Eu acho que é interessante, né? Olhar essas coisas, mas não são regras, são orientações. Então, eu falei isso para ela. Isso não determina. Mas por quê, meus irmãos? Isso muitas vezes, olha que coisa tão sem sentido, tão pequena, mas que determina muitas vezes, para muitos, a fé de alguém. Não é assim que Deus mede. Isso é empobrecer, né? Empobrecer o Evangelho. Então, há uma confusão muito generalizada sobre quem lidera. Quem lidera a igreja, nós falamos, passamos por isso, mas eu estou trazendo o que acontece numa igreja. E é isso aí, meus irmãos, resolveria tão simplesmente por uma pequena consulta à palavra de Deus. E obediência também. Há uma confusão quem prega. Nós, às vezes, discutimos no presbitério, porque nós somos, oficialmente, nossa igreja, nós temos 3 pastores reconhecidos externamente. Tá? Eu, pastor Fábio e pastor Paulo. Porque fez uma ordenação externa, com pastores externos. Mas Lucas e Guilherme e George, eles são menores? Não, porque nós como igreja os aceitamos internamente. Internamente eles são aceitos. Externamente, alguém amanhã pode convidar e falar assim, mas você tem a carteirinha da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil? Não tem. Então a gente quer convidar alguém que tenha. Okay? Mas são pastores também. Então não há confusão no nosso meio. Quando nós olhamos para eles, e todos nós aqui, houve um princípio regulador para que houvesse esses presbíteros, pastores, que é a palavra de Deus. Obediência, vida, cuidado, pregação. A formação, meus irmãos, é importantíssimo, mas é secundário. Né? Lembra que os diáconos têm ouvido muito isso. Caráter acima de profissionalismo. Caráter acima do conhecimento. É claro. Eu não gostaria de que você estivesse aqui um pastor que dominasse teologia, mas conhecesse tudo. Caráter, porém, reprovado. Acho que vocês não orariam muito a Deus, né? Para que isso não acontecesse. Então, quem prega, o que o diácono deve fazer, como se proceder nos batismos, isso há confusão. E a ceia do Senhor, a ordem do culto, o que pode ou não fazer parte de um culto a Deus. Em outros tempos, talvez nós estivéssemos lutando aqui. Por que não tem dança? Claro que estou falando coisa bem contemporânea. Por que não fazemos teatro no culto? Não, meus irmãos, simplesmente porque na Bíblia não tem isso. Isso não é literalismo. Isso é olhar para a Bíblia e encontrar assim, o que a Bíblia, o que nós temos na Bíblia que direciona um culto a Deus? Então, é um culto que Deus deseja. Então, nós vamos encontrar uma porção de coisas. Na Bíblia, no Novo Testamento, encontramos pregação, está ali no culto. Isso é então, você não encontra isso tudo num lugar só. Embora Atos 20, verso 7, você perceba um pouco disso e juntando com outros. Mas você vai ver pregação, oração, está no culto. Adoração cantada, congregacionalmente, está no culto. Oferta, está no culto. Batismo, está.
Assembleia é culto. Ceia do Senhor está na ordem de culto. Agora, não tem dança. Por mais que ela, mas o Antigo Testamento, pastor, não. Deixa lá para os levitas. Não tem. E se não tem, meus irmãos, não adianta a gente querer forçar. E aí fala, mas é contra. Tem o tempo para isso. Queremos fazer uma boa demonstração de alguma coisa, uma mensagem bíblica expressa teatralmente, façamos um dia, organizemos um tempo para isso. No culto é impossível, porque se eu concordar com isso, eu vou ter que deixar o ministério, porque aí eu estou sendo contra o que eu entendo seja uma boa ordem de culto, biblicamente falando. Então, meninos, principalmente meninas, na verdade, pais que têm meninas, não tem problema menina dançar. Gente, dançar, não é pecado dançar. Mas às vezes incentivá-los, falar lá na igreja tal tem, na igreja tal tem. Nós já passamos dessa fase, graças a Deus, tá? Nós já estamos um pouquinho mais adiante, louvado seja Deus por isso. Mas vale a pena lembrar aqui, isso não faz parte de culto mesmo, não é? Nem tenho vontade, mas também não tem na palavra de Deus. E assim por diante, costumes, disciplina, todas essas coisas não bem observadas na Bíblia traz confusão e a igreja fica confusa. Tem coisas que elas são bonitas e comunicam a verdade das Escrituras, mas simplesmente não faz parte do culto prescrito por Deus nas Escrituras Sagradas. São programas de pessoas. Alguns casos, meus irmãos, invocam a autoridade do Espírito Santo para isso. Bom, aí cada um com seu problema, né? Mas é isso. O que se tenta é a gente fazer o culto que realmente agrade a Deus e ainda assim nós não conseguimos. É a graça dele, é a bondade dele em nos aceitar que faz com que nós possamos cultuá-lo. Vivemos intensamente, temos tempos, né, de superficiais, tempos rasos, empobrecidos, teologicamente, onde muitas vezes se arranja o culto olhando para o coração das pessoas. Isso é muito perigoso. Paulo diz mais para Timóteo que ele deseja ir vê-lo em breve. Talvez, meus irmãos, Timóteo já estivesse ali na frente da igreja, estava com muitos temores. Paulo deve ter pensado e falado, olha, ele desejava realmente ir lá. Timóteo, já estou chegando, segura as pontas. Não se sinta sozinho. Porque, meus irmãos, as ameaças eram muito grandes. Lá em 5:23, possivelmente Timóteo estivesse se abstendo de vinho por seu estômago. Mas não porque ele não conhecesse o vinho como um terapêutico, um remédio. Mas porque ali haviam os ascetas, líderes ali que estavam pregando contra o que comer e contra o que beber. Timóteo devia estar com medo disso também. E Paulo fala, tome um pouco de vinho, não tenha medo disso, tome vinho para o seu estômago ficar um pouco melhor. Lá no 4:12, Paulo reforça que ninguém desprezasse o quê? A mocidade de Timóteo. Então Timóteo, meus irmãos, tinha muitos motivos ali, provavelmente, para estar temeroso. E Paulo agora diz, olha, estarei em breve com você, eu desejo estar, para que Paulo pudesse apoiar, encorajar Timóteo. Meus irmãos, não é fácil pastor ficar sozinho no ministério. Não é fácil. Pluralidade de líderes é providência de Deus. Pastores que estão sozinhos, eu sempre falo aqui, converso com muitos, estão sozinhos, estão cansados, estão desanimados, estão querendo mudar de ministério, estão buscando outra igreja, estão vendo, se acha uma igreja que ele não está sendo difícil suportar as lutas, as dificuldades. Por quê? Porque talvez ele está lutando sozinho, está faltando encorajamento. Não que a igreja talvez nem o ajude, meus irmãos. Ele precisa de pastores junto com ele no ministério, porque a Bíblia trata de pastores, e nós já passamos por isso. Mas é para a gente enxergar as correções que a Bíblia vai dando para nós e nós não nos perdermos nisso. O que isso significa? Faz sentido. Talvez ele demorasse por causa da agenda dele, ele fala isso. Mas ele diz que Timóteo já tinha, então, a informação necessária para cuidar e para proceder diante da igreja como pastor.
Já tinha toda a orientação. Forma líderes, cuida, prega, ensina as jovens, os jovens, né? Os servos, ensina todos. Esse é o seu papel na igreja. E ele vai trazer, meus irmãos, a casa de Deus. Essa é uma expressão lá do Antigo Testamento que Paulo vai emprestar agora para aplicar ao Novo Testamento, porque aqui ele está lidando agora com a casa de Deus. Povo de Deus. É o povo regenerado. Quando ele está falando casa de Deus, ele não está se referindo a um lugar, um ambiente físico, mas ele está falando dos regenerados. O regenerado. Daí ele vai usar a expressão na sequência, igreja do Deus vivo. E isso é maravilhoso porque aponta para a igreja, e a igreja ela é, por natureza, de regenerados, mas não é de qualquer pessoa, de qualquer Deus. A igreja do Deus vivo. Esse é o Deus que cuida dessa igreja. Então, ele vai demorar. Timóteo deveria estar cuidando dessa igreja, do Deus vivo. O Deus Criador, Ele que reconciliou os salvos por meio de Jesus e por meio da regeneração, Ele formou a família dos salvos, a família de Deus. Efésios, a carta, trabalha muito isso, família. A igreja é família. E é somente pela observação das suas instruções que eles fariam diferente dos falsos mestres e suas falsas doutrinas. Lá em 1,4 diz que esses falsos mestres e com as suas falsas doutrinas promoviam discussão. Imagina. Então nós estamos aqui falando e promovendo uma discussão e todo mundo confuso. E cada um com a sua ideia, cada um com a sua razão. Não é assim. A única razão é a da Bíblia. E essa é a ideia, meus irmãos, de família. Paulo quer levar, então, Timóteo a olhar para a igreja como uma família, porque todo o contexto da carta leva a igreja para a ideia de família. Ele fala de viúvas, lá no capítulo 5, a ideia é sempre voltada para cuidado familiar. Escravos, porque escravos eram da família. Sempre cuidar da igreja, mas a igreja como família. E a visão da igreja como família é a família também da sua casa, família cristã. O princípio não é diferente. Paulo tem isso na sua mente. Ele fala também dos escravos, e aí ele vai falando de vários tipos de preocupações que Timóteo deveria ter, olhando para a igreja como família. Essa igreja, então, é a igreja do Deus vivo. O seu culto, a forma de viver, deve ser em conformidade unicamente com o que ele deseja. E essa é uma das maiores lutas, meus irmãos, nos nossos dias. É a igreja obedecer a Deus. A igreja ser obediente a Deus. Porque o Deus vivo, ele é a coluna e o fundamento da verdade. Ele termina o verso 15 falando exatamente sobre isso. Eles precisavam compreender isso de forma bem clara. Esse Deus vivo, ele é vivo, ele não está morto, nem é um Deus feito por mãos humanas, mas mais do que isso, ele é a coluna que sustenta a igreja. Vocês sabem o que significa coluna, né? Vocês têm casa, todo mundo tem casa. Deus é a coluna, mas também ele é o fundamento da verdade. A igreja não é uma mentira e nem vive sob uma mentira ou sobre uma mentira, porque ela fundaria. Mas o fundamento da igreja é a verdade de Deus. Os falsos mestres estavam introduzindo mentiras. Elas não vinham da palavra de Deus, obviamente, não usavam a palavra de Deus. Eles as ensinavam com uma roupagem aparentemente bonita, mas totalmente escandalosa. Eram criatividades humanas sem evangelho, quando ensinavam para a igreja. Então eu espero que vocês nunca aceitem isso de ninguém, mas eu posso, de repente, ficar aqui falando igual tagarela, e animá-los. E o dia que eu não conseguir fazer isso, meus irmãos, já era, vocês não vêm mais. Isso é esforço humano e tentativa humana, muitas vezes, de dar um up, né, no culto. Em culto não se dá, não se movimenta, não se
não se melhora culto. A gente pode melhorar muita coisa. Falar melhor, né? Ler melhor, interpretar melhor, orar melhor. Claro que podemos. Mas o que mais precisa para um culto ficar agradável a Deus? Né? Esse é o perigo. Esse é o grande perigo. Eu dou graças a Deus que quando em 2014 nós fomos, 2013, 2014, eu agradeço a Deus, porque eu estava chegando na igreja, bem recente, nós fomos aos Estados Unidos terminar um curso 9 marcas, e uma das coisas que eu e Li, Valéria, Regina, no programa nós colocamos visitar uma igreja que nós tínhamos, entendam isso bem, tá, meus irmãos? Nós tínhamos dúvida realmente sobre o formato de culto. Dúvidas mesmo. Vamos ouvir o que eles pregam. E não foi diferente, infelizmente. Fomos lá, e era uma igreja que, se você olhar como igreja no total, né? Você entrava, parecia que você entrava. Ela é bem conhecida, tá? No Brasil também. Ela é bem conhecida nos Estados Unidos, mas conhecida aqui no Brasil. Você entrava na nave de baixo e tinha muitos lugares para você ceiar, comer, ficar com sua família comendo. A porção de coisas, lugares de teatro, ok. E você subia para a parte de cima onde tinha a nave principal que eles reuniam para culto. Não sei se era uma só. E lá nós entramos. E era dia, sol quente, e de repente começaram a fechar as janelas. Estava tão bonito o sol, eu pelo menos estava achando, né? Entrando pelas janelas da igreja e nada. Eles fecharam tudo, baixaram, acenderam as luzes. Olha, o tempo todo que nós ouvimos ali, palavra bem voltada para prosperidade, 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 prosperidade. Daí você olhava ao redor, quilômetros e mais quilômetros de lagos, jardins, gramados, coisas maravilhosas. Nós temos um pouquinho, uma pequena representação aqui. Processo muito caro, quase que insustentável. O que eu quero dizer com isso, e não quero ficar agora fechando, né, o julgamento, fazendo o julgamento final deles, é assim, que o perigo que nós temos de nos desviar do que é o principal no serviço a Deus. Entende? Então, às vezes, por pouquinho que você começa, e você depois não tem mais retorno. Sem prosperidade, sem dinheiro, e nós vemos esse tipo de apelo, nós não conseguimos manter toda essa estrutura que nós temos. Deus não é contra o dinheiro, né? Mas nós muitas vezes usamos ele de forma errada na palavra de Deus. Lá no 8, Paulo diz para Timóteo que a lei de Deus ela é maravilhosa se ela for usada legitimamente. Então, Timóteo, use legitimamente. E aí, meus irmãos, ele vai para o verso 16, ele encerra as instruções daquela igreja na forma de viver e de cultuar a Deus que ela tinha. Paulo vai falar assim, olha, façam corretamente. Existe um Deus que é o Deus dessa igreja, ele é um Deus vivo. E é maravilhoso, porque ele nos preparou para isso. Ele fez todas as coisas. O que nós fizemos? O que vocês fizeram? Nada. Foi uma obra unicamente de Deus, uma obra soberana, uma obra amorosa, para alguém que não merecia, que é eu e você. Não merecíamos. E graças a Deus. Por isso, de fato, grande é o mistério da piedade, agora revelado em Jesus Cristo. Éfeso, então, meus irmãos, estava acostumado a ouvir a frase, como eu disse logo no começo, grande é a Diana dos Efésios, ou Artemis, que é uma expressão mais para os romanos. Mas Diana é muito usada aqui na Bíblia. Grande é a Diana dos Efésios, e havia o templo de Diana, bem lá no alto, como há hoje ainda restos lá. Então Paulo começa agora a descrever diante de todo uma cidade contaminada, mas agora sendo transformada pelo Evangelho, uma igreja que está surgindo, mas que está correndo risco de se corromper. Paulo está mandando eles voltarem e olharem para o Deus vivo, que é a estrutura daquela igreja, e que contém a coluna, né, da verdade, que é a palavra de Deus. Então Paulo agora vai falar, ele vai descrever, vai falar um pouco sobre a manifestação desse mistério
da fé em Cristo, que é verdadeiramente, né, a forma como nos conduz à vida, esse mistério que já foi revelado. O hino que Paulo escreve para encerrar esse capítulo, então, ele é uma confissão de fé. Como nós vimos hoje pela manhã aqui, diversas confissões de fé. Eu sempre peço para fazerem confissão de fé. Prepare você, meu irmão, uma confissão de fé. O que você colocaria na sua confissão de fé? As pessoas me perguntam isso. E eu digo, olha, comece pensando na sua condição de pecador. Pense como você foi criado. Olha quanto assunto vai entrando aqui. Eu fui criado sem pecado. Olha que Deus maravilhoso. Gênesis 1. Depois, por diante. Eu caí. Eu pequei contra Deus. Eu estou falando, é confissão de fé. A Deus me redimiu em Cristo, me salvou. O Espírito de Deus habita em mim. Eu estou falando da minha fé, do que eu creio. E aí eu posso falar de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Qual é a sua confissão de fé? O que você crê? Você entende isso com clareza? Você saberia descrever o Evangelho? O que é Evangelho? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Então, a nossa confissão de fé, Paulo faz isso de uma forma cantada aqui, bem reduzida. É isso que ele está fazendo. Ela tem um caráter missiológico, ou seja, missionário. Porque Paulo está falando assim, olha, vocês foram alcançados, alvo da pregação do Evangelho, que chegou até vocês também. Não somente os judeus, mas vocês também. E vocês devem levar isso adiante. A ideia é essa, meus irmãos. Lá desde o começo do capítulo 2, ele está tratando disso. Caráter missiológico aponta para a obra de Deus por meio de Cristo em favor dos homens até o final de todas as coisas. Paulo faz, meus irmãos, de maneira teológica e histórica. Ele faz as duas coisas aqui nesse texto. Há uma teologia profunda e há uma historicidade. Isso é uma verdade, está registrado na boca das pessoas e nos escritos que nós temos acesso. Então, Paulo está dizendo sobre algo verdadeiro. Se refere a Cristo. Primeiro ele diz que ele foi manifestado na carne, Deus o manifestou. Então, o que Paulo está falando? Que o que aconteceu com a igreja de Deus vivo, foi formada pelo Deus vivo, mas para isso ele se manifestou no meio de nós em carne. Porque se não fosse assim, meus irmãos, não teríamos alguém como nós morreu por nós na cruz, mas sem pecado. Esse é o mistério da piedade. O mistério da piedade, ele passa por Cristo que se fez homem. O sentido aqui, então, Paulo está falando do Cristo humano, a humanidade de Deus. O Deus que se fez homem, o Deus que se humanizou, mas não pecou, para nos salvar e para transformar as nossas vidas. Então, nós precisamos de Cristo. O Cristo sem pecado veio até nós. Mas a ressurreição de Cristo, que será a nossa ressurreição, precisava que ele passasse pela encarnação. Foi manifestado na carne, ele continua, ele foi justificado em espírito. E se ele não continuasse, meus irmãos, com essa segunda proposição aqui, justificado em espírito, a gente ficaria apenas com a humanidade. Manifestou-se em carne. Por isso que Paulo coloca agora assim, justificado em espírito. A expressão mais correta que grande parte dos estudiosos gosta de usar aí é ele foi vindicado por Deus. Vindicar é trazer de volta para si. Deus vindicou o seu filho que se fez homem para si. Não é isso que fala, que a Bíblia mostra? Ele se manifesta em carne, sofre, vai para a cruz, morre, mas a morte não o detém, Deus o vindica. Ele ora a Deus, Senhor, glorifica-me. E lá no capítulo 17, como eu tenho te glorificado. O que acontece aqui, no justificado, é a ideia de que Deus agora traz Jesus, né, de volta a ele. Ou seja, a obra
está completa. Não acabou na morte ou na humanidade e morte de Cristo. Deus o justifica. Deus o leva para si. E aí, meus irmãos, aqui é a vitória sobre a morte. Nós também vamos passar, né, por esse caminho. E o Espírito Santo é esse agente, vai ser o agente, embora não está falando aqui, mas é esse agente que vai vivificar, né, a Cristo e a nós também, de forma eterna. Então nada parou na humanidade e na morte. Cristo foi vindicado, ele ressuscitou e ele está com Deus. O Cristo que se fez homem está com Deus. Ele foi visto pelos anjos, e aqui é mais uma referência de testemunho. E foi visto mesmo. Ele foi visto na manifestação, quando ele vem ao mundo, outros momentos, e na sua volta, na sua ressurreição. Atos 1, 10 e 11 comprova bem isso que eu estou falando. Por isso que eu falei de um fato histórico. Bíblico, histórico. Teológico, histórico. Não é uma invencionice, não é uma fábula, nenhuma genealogia. E essa questão missiológica está aqui, que ele foi pregado entre os gentios. O Cristo que veio, vindicado por Deus, visto pelos anjos, ele foi pregado entre os gentios. Essa é a obra de Deus para alcançar o homem e trazê-lo para Deus. Então, os efésios aqui eles sabiam o que isso significava. Então, quando Paulo está cantando essa música, ele está cantando uma música de adoração, de como Deus fez todas as coisas em nosso favor. O porquê que nós somos igreja, em que nós estamos fundamentados, em que nós cremos. Não é um Deus puramente humano que morreu e ficou lá no sepultura como Maomé e tantos outros. Ele venceu a morte, mas ele é pregado entre os gentios. Isso é uma mensagem lá do Antigo Testamento, que Deus faz como promessa. Malaquias 1,11 diz que desde a nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Deus falando. Ele não falou de Jerusalém até Jericó. De um lado ao outro do pôr do sol. Ele foi crido no mundo, está sendo crido no mundo. É a continuação da missão, da pregação de Jesus. É a eficácia da mensagem do Evangelho. Ele é crido, o Evangelho é pregado, ele é crido. Isso é eficácia, é o resultado da pregação do Evangelho. Todos creem? Não, todos não creem. Mas aos que creem. E não é porque Deus, que há falhas no processo de Deus, é porque está perfeito. Mas é pregado e crido no mundo como resultado da visão e pregação missiológica do Cristo que veio ao mundo e voltou para o Pai. Então ele voltou, mas nós estamos pregando o Evangelho. E pelo poder do próprio Deus, as pessoas vão sendo salvas e reconciliadas com Deus. Você não se reconciliou com Deus ainda, você está perdendo tempo. Tá? A morte vem para todo mundo. Né? Vem para os velhos, vem para os novos também, infelizmente. Né? A gente sabe que é muito mais tristeza quando uma morte vem para uma pessoa jovem. Finalmente recebido na glória. Isso termina a doxologia, o cântico de Paulo aqui em Timóteo. O hino numa confissão de fé, ele termina com a glória de Jesus Cristo, a glorificação. Ele vem ao mundo, ele volta para o céu. Interessante que uma pessoa testificou isso, foi Estevão. Né? Eis que vejo céus abertos. E nisso ele testemunha, do momento da sua morte, ele vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao lado do Pai, com poder e glória. E naquele momento ele dá ora a Deus, né? Vendo, numa visão só de Estevão, vendo o Filho de Deus e orando, para que não fosse imputado a culpa àqueles homens que assim faziam com ele. Então, meus irmãos, há uma esperança para nós que cremos.
É assim que termina. Há uma esperança para a igreja. Paulo está animando Timóteo. Paulo está encorajando Timóteo. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, não é vã toda essa oposição, toda essa luta que você está tendo como pastor, você ser jovem, permaneça. Porque há coisas grandes que foi feita por mim e por você. Eles não sabem disso. Mas você sabe. Eu sei, e a igreja precisa saber. E a igreja precisa adorar a Deus de uma forma perfeita. Porque isso, meus irmãos, é o nosso preparo para o grande dia do Senhor, onde Jesus vai dizer para nós, como diz Mateus 25, 34, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Hoje, o pastor Paulo pregou sobre o reino. Eu agora estou falando sobre esse reino. Ele está aqui, mas ele é eterno. E nós somos participantes desse reino. Bendito seja Deus por sua palavra. Obrigado, nosso Deus, por teu amor e graça. E obrigado, Senhor, por nos salvar. Obrigado por tuas misericórdias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido bom. Ó Deus, porque o Senhor é a coluna da verdade, ó Deus. O Senhor é a sustentação da igreja. Não nos deixe desviar, ó Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, seja o nosso Deus e a nossa suficiência. Guarda-nos, ó Deus, e proteja-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Tenham uma boa semana de paz.